O que está acontecendo aqui? E a gente sempre dá, às vezes, uma resumida, porque, claro, às vezes você não lembra, na terça anterior você às vezes não veio por diversos motivos. Então, o que está sendo, a priori, tratado no livro de 1 João? Isso é um dos pouquíssimos livros na Bíblia em que dentro do livro está explícito o objetivo do livro. Como assim? Existe um versículo dentro de 1 João que diz por que o livro foi escrito. São poucos livros na Bíblia que tem isso. Isso se encontra lá em 1 João 5, 13 e 14, que vai falar, que vai dizer o que? Olha só, eu vos escrevi estas coisas, que estas são essas? O livro de 1 João. Eu vos escrevi essas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna. Traduzindo, o objetivo basilar desse livro é fazer uma prova dos 30, né? Eu costumo dizer isso, se tu é salvo ou não. Traduzindo, vamos ver. Você lê 1 João, com a análise de 1 João, que é um livro extremamente didático, tu vê se tu vai para o céu ou vai para o inferno. É essa que ele está falando. Ó, vamos aqui, o espelho da tua vida. Vamos constatar um negócio aqui. Vamos ver se tu é salvo mesmo ou não. Porque João trabalha nesse período, já com heresias, eu já até falei isso aqui no estudo domingo de manhã. A gente tem a ideia de achar que o mundo hoje é pior do que ontem. Isso é uma mentira. Se você olha a nível macro, não micro, micro é o quê? Micro é sua avó, seu pai, sua avó, bisavó, é micro. O que é macro? Macro é 100, 200, 300 anos. O mundo não está pior não, irmão. O mundo está, se você olhar a nível de cristianismo, João ele não está combatendo um problema futuro, ele está combatendo um problema presente. Eu sempre digo assim, quanto mais é dado, mais é cobrado. Nós estamos aqui 2000 anos depois do cristianismo. O cara dessa época aqui que está ouvindo João, ele provavelmente deve ter visto Jesus alguma vez da vida dele, e esse cara recebeu a mensagem do próprio apóstolo João. Então é completamente diferente que hoje você tem estudo comigo. Antes os caras tinham estudo com o próprio apóstolo. Olha a diferença do negócio. Hoje comigo, antes com o apóstolo. Então é diferente. E já nessa época, com o apóstolo vivo ainda, atuante na supervisão da igreja, a coisa já estava pegando fogo. Eu falei isso aqui no domingo de manhã. A coisa estava ruim demais já. Não deu uma geração depois de Cristo, as igrejas começaram a declínio. Tanto que você vai pegar as cartas paulinas de igreja, são cartas para resolver problema. Falei aqui isso no domingo de manhã. Você pega a igreja de Corinto, a igreja de Corinto é uma igreja que você olha hoje e você fala, mano, eu prefiro nem ter igreja para ser essa. Você vai olhar as 7 cartas de Paulo, de João no Apocalipse, são 7 cartas que 5 ali, das 7, 5 estão sendo ameaçadas por Jesus. Claramente Jesus ameaça as 5 igrejas. 2 ali que estão sobrevivendo e olhe lá. Então o problema já é grave nesse período. A coisa está feia antes do século se findar, que é o século I. Acabar, o negócio está muito ruim. E João, por que ele vai escrever uma carta com a ideia de o povo saber se era salvo ou não? Porque isso é uma dúvida que muita gente tem. Eu, quando eu era adolescente, tinha essa dúvida. Será que eu vou para o céu se eu morrer agora? E muita gente, eu falo isso por experiência, com discipulado, com aconselhamento, que eu já me surpreendi com gente de 40, 50 anos de vida. Ah, mas o cara é novo convertido. Não, o cara tem 30 anos dentro da igreja, o cara nasceu dentro da igreja. E a pessoa chegar mesmo para mim e confessar, Vitor, eu não sei se eu sou salvo. Aí você fala, como assim, cara? Não tem como. Mas isso tem como? Tem. Pela Bíblia, João está nos informando que existe uma falsa segurança de salvação. Aqui no livro. Existe uma falsa segurança. Existem pessoas que no versículo 8, João vai tratar desse capítulo dos filhos do diabo que estão entre os filhos de Deus. Mas eles não sabem que são filhos do diabo. Por quê? Por causa da heresia. Por causa do falso ensinamento que Paulo já alertava a Timóteo. Verão tempos e já chegou. Esses caras já estão por aí. Então você tem uma falsa segurança de salvação permeando aqui as igrejas da Ásia. E João tendo que corrigir, porque o cara estava numa vida achando que estava tudo bem. E não estava. O cara não era nem, em certo ponto, muitos aqui, não eram nem mau caráter. Tipo assim, eu sei que eu estou fazendo, mas estou fazendo mesmo assim. Tem gente aqui que não sabia que estava indo para o precipício. O cara achava que o que ele estava seguindo era o cristianismo e não era. Entendeu? Então, João vai escrever essa carta com essa intenção clara de... Eu gosto muito de uma... O Warren Wiersbe, ele vai dizer que ele é um comentarista muito didático da Bíblia. Quem pretende comprar um comentário primeiro da sua vida, comprem do Warren Wiersbe. Ele é muito didático e pastoral do jeito que ele fala. Ele vai dizer assim que
na Casa da Moeda, acho muito interessante, eu li hoje isso de volta, já tinha lido isso uma vez. Os inspetores da Casa da Moeda não estudam para saber, eles não estudam moedas falsas, porque são diversas e todo dia só surge uma. Eles estudam para conhecer muito bem a moeda original, porque ele conhecendo muito bem a original, o cara pode inventar uma moeda falsa todo dia que ele vai saber diferenciar, ele não precisa se atualizar. É isso que está acontecendo aqui. João está querendo que a igreja saiba o que é falso, e ele vai fazer contraste sobre essa questão. Vocês já estudaram aqui que tem um problema aqui de um grupo pentelho aqui dentro da igreja, perturbando, que é os gnósticos. Vocês já tiveram essa ideia, que é uma galera bem herética dentro da igreja aqui, que eu costumo dizer que o espírito deles continua muito vivo, eles morreram, mas eles estão vivíssimos, que são pessoas que, os gnósticos, eles faziam mistura do cristianismo, do judaísmo e misticismo, filosofia grega, né? Traduzindo aquela famosa mistura religiosa, aquela famosa aquela sopa que hoje em dia é muito comum ser feito. Esses dias eu até postei isso no meu Facebook, porque a mistura do cristianismo com outras coisas da sociedade brasileira é um negócio assustador. Você tem a mistura do cristianismo brasileiro com religiões africanas, você tem a mistura da religião cristã no Brasil misturado com liberalismo, e é um negócio que o cara nem percebe que ele está fazendo. Eu até botei no meu Facebook isso. É muito comum, eu estava lendo de uma pessoa do meu Facebook, mas tem várias, tá? O nome da campanha, eu sei lá o que era aquilo, era "Eu sou única". Eu falei, mano, o que vocês estão fazendo dentro da igreja? Eu sou única? Que é isso, cara? Que Deus tem a ver com isso, cara? Eu sou única. Você só Deus entende o que você faz. Meu Deus, é uma frase que eu gosto muito de falar com o pessoal. Para de dizer que Deus conhece seu coração, que isso não era para ser desculpa, isso era motivo para você ter medo. Que se Deus conhece teu coração, cara, como você diz, você era para ficar muito preocupado com isso, porque Ele sabe o que você faz quando ninguém faz. Essa desculpa, Deus conhece meu coração, você era para falar isso chorando, não rindo. Então você tem uma mistura de religiões como era nessa época. O gnosticismo misturava questões do judaísmo, da filosofia grega, da vida grega, que é imoralidade, liberalismo, e hoje é a mesma coisa. Então João vai começar a combater essas questões dentro da igreja, né? Vida de pecado, uma ideia errada sobre Cristo, que eu já não falei isso aqui ainda, mas até a forma de se pensar Cristo tem uma forma correta de se pensar, não é algo livre e aberto. Então a gente vai começar, porque a gente não tem muito tempo. E no capítulo 1 e 2 de 1 João, ele é muito didático. Ele começa falando sobre a questão da vida com Deus em frases. Então do 1 ao 2 você vai ter a frase muito forte da comunhão, koinonia. Como assim? Ele começa dizendo: aquele que tem comunhão com Deus não vive em pecado, aquele que tem comunhão com Deus ama seu irmão. Então, do 1 ao 2, ele vai trabalhar a ideia da koinonia, de viver bem, de estar junto. Do 3 agora, ele já vai mudar o aspecto que ele usa. Agora, de vez de ser koinonia, ele vai usar uma outra palavra chamada filiação, adoção. Agora, a chave do 3 é a ideia que Deus nos adotou como filhos. Aí ele vai começar dizendo no 1 vai dizer o quê? Quão maravilhoso, se puder, deixa o aqui, porque aqui o meu é muito diferente. Se demora eu vou até olhar para trás também, porque a Bíblia estava no meu celular e o meu celular está lá, então deu problema. Que maravilhoso amor Deus nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus. Qual é a ideia primária que ele já está trazendo? Que a gente vai bater um por um, até o 6 aqui, se der, provavelmente vai dar tempo. Um por um a gente vai chegando. Qual é a primeira coisa que ele já vai começar falando aqui sobre os filhos de Deus? Sobre essa questão da vida com Deus. Ele já começa falando uma questão primária. Olha só, quão maravilhoso o amor com que Deus nos concedeu. Ele já começa falando de amor aqui, e é uma coisa muito interessante, porque ele já começa falando sobre a questão do que foi a priori o que deu início a tudo isso aqui. Ele vai usar um argumento que para nós hoje não tem muito
tanta importância, mas nessa época era muito importante. Por quê? Porque o fato de ser amado por uma divindade não é algo comum nas mitologias. Como assim? A ideia de Deus e homem sempre foi uma ideia muito separada, até hoje em religiões não cristãs. Como assim? A ideia é que Deus é um ser muito distante, eu sou um ser muito aqui, e eu vivo para servir às vontades dessa divindade. Isso é muito comum na antiguidade e até hoje. Então essa ideia de amor, que até para o judaísmo foi muito esquisito, Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso, Pai Nosso. A ideia de pai é um negócio que não tem, porque a ideia de pai é a ideia de relacionamento. E essas religiões, como até hoje, não têm ideias de relacionamento com divindade. Relacionamento é diferente de serviço. Não tem ideia de relacionamento. Eu sirvo uma divindade. Vitor, dá um exemplo disso hoje que eu não consegui encontrar. Sem exemplo não vai. Você quer pegar um exemplo disso? Candomblé. Esse dia eu estava ouvindo a história de uma menina, eu nem ouvi, o meu amigo que é o evangelista teve contato com ela e ele não toma decisão por Jesus, mas ele disse que quando a menina contou isso, ele disse que ele era de Jesus. Eu falei, agora na frente do diabo você é de Jesus, né? Aí ele falou assim, Vitor, eu fiquei espantado. Particularmente eu sei que isso acontece, mas é um exemplo, né, na prática. Que a menina lá era devota de uma divindade no candomblé, ou um orixá na Umbanda. Não lembro qual era, mas também não importa qual é o nome do ser. E esse ser, quem veio do candomblé ou da Umbanda ou da Quimbanda, sabe que isso existe em algumas vertentes. Que quando ela passa a ser devota daquela divindade, não é esse o nome certo para o candomblé, devoção. Isso é coisa de católico. Mas eu esqueci a palavra. Passa a seguir, né, aquele orixá, aquele guia. Determinado orixá tem determinadas normas que, se ele quebrar, tem punições. Aí ele contando que esse orixá dizia que ela não podia pintar unha. Eu não duvido, porque eu já vi coisa muito pior, então para mim isso era muito bobo, porque eu já vi coisa muito pior. Então ela, não sei o que aconteceu, ela foi lá e pintou. Ele falou que viu, né, a mulher incorporar aquele orixá, e o orixá pegou no muro de chapisco e foi arrancando aquilo na carne viva, até arrancar a tinta da unha. Foi arrancando no piche não, no chapisco da parede, foi arrancando aquele treco. A mulher foi em carne viva nos dedos. Aí a pergunta que ele fez para a mulher, ele veio me perguntar, Vitor, isso é normal? Por que você serve a isso se isso te faz tão mal? Mas isso é um pensamento muito cristão. Eu falei com ele, cara, tu não é nem crente, mas tu pensa já quase como um cristão. Isso é um pensamento muito nosso, porque isso é comum nas religiões. Uma divindade fazer você sofrer, te machucar por alguma questão de ego da divindade. Isso é muito comum. Então aqui você já tem a inauguração de uma coisa que a gente não dá valor de tanto ter ouvido. Ele vai dizer assim, olha só, quão maravilhoso o amor que o Pai nos concedeu. Quando ele fala desse amor, ele vai falar, vede quão grande amor tem o Pai nos concedido. Ele está falando de uma coisa inédita para o pensamento daquelas pessoas pagãs. E inédito para muitas pessoas que ainda precisam ser evangelizados. A ideia de amor, como vai ter sido dito. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E aqui tem uma ideia dessa coisa de cativar muito forte. Porque João, ele emprega muito sentimento no que ele fala. Porque isso é um grande problema no nosso meio, esse dualismo, né? O pentecostal esboça muita emoção e pouca razão. O tradicional é muita razão e pouca emoção. E não existe essa diferença. O cristão, ele é racional e emocional. Você não divide as duas coisas. Então isso aqui é uma coisa que inaugura dizendo, olha só, quão grandioso esse amor que ele nos concedeu. E a questão que é interessante, que maravilhoso, eu gosto dessa tradução, porque a ideia aqui não é o tamanho do amor, mas o que esse amor suportou. Porque quando ele fala quão grande esse amor, ele antes já falou que nós éramos pecadores, inimigos da lei, transgressores de Deus, inimigos de Deus, opositores da graça. Então ele está falando desse Deus santíssimo, que um amor tão grandioso, ele decidiu nos aceitar. Então isso é uma inauguração do pensamento do cristianismo no mundo. Um amor de um Deus incomparável a qualquer outra divindade.
Isso é muito interessante, porque a gente despreza hoje, é uma coisa muito corriqueira. O amor de Deus, amor de Deus. Não, mas é esse amor, sobretudo, que abre o que ele está falando. Tudo que temos, somos e teremos, é por causa do amor de Deus para conosco. Então isso é uma inauguração. Aí ele vai falar, esse amor para quê? Vai descer, pode manter ainda aí? Que ele nos concedeu. Por isso ele reconhece como filhos. Ele vai falar agora de sermos filhos. E aqui tem uma outra coisa muito forte, que você não percebe. A palavra filho, nessa época, tem significados diferentes. Como assim, Vitor? Você tem a ideia de filho, que em grego ruiô, que é um filho em questões legais. Vitor, como assim? Está na sua identidade que seu pai é fulano de tal. Acabou, é uma questão legal. Ele é o meu progenitor e tal, tudo bem. Só que você tem uma outra palavra que define filho, que é téquina, que significa não essa ideia de filho no sentido legal só, mas fala do amor. Vitor, dá um exemplo que eu não entendi. É como você pega hoje gente que o pai é fulano de tal, legalmente, mas na prática da vida não tem o amor do pai. Todo mundo ou já vive isso, ou conhece alguém que tem isso. O cara tem o pai fulano de tal que é vivo, ele é legalmente o pai do cara, é o pai da pessoa, mas ele não tem vida com o pai, ele não tem uma vida de filho com o pai, de amor com o pai. Por que isso está acontecendo? Porque ele entra com a ideia de adoção aqui muito sagrada no Novo Testamento. E por que ele fala de adoção? Porque para nós hoje a adoção é a adoção de gente criança, bebê, só que não é o que está aqui. Na época do Império Romano, se tinha um costume de adotar-se pessoas. O cara velho mesmo, idoso, grande, o cara adotava famílias. E isso era um procedimento legal dentro do Império Romano. O cara adotava alguém que não tinha mais família, ou adotava alguém para que aquelas pessoas fossem agregadas à sua família por vários motivos. Cuidar da casa, ser empregado. Isso era muito comum. O cara adotava aquela pessoa, era um termo legal assinado com oficiais romanos passando, e essa pessoa perdia seu passado todo, documentação ia toda para o ralo, para o lixo, e ela se tornava agora participante daquela família. Qual era o passado dela? Se alguém não lembrar, documento não tinha. Ela integrava legalmente aquela família. Aí você vai pegar, pô, Vitor, isso é bonito, mas o que está aqui não é isso só. Ele não está falando simplesmente de uma adoção legal, de nós pertencemos a ele, porque a ideia de adoção é de dono. Não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é uma ideia de filho no sentido de relacionamento paterno, amor transbordante com Deus. Então ele está falando assim, olha só, vocês são filhos de Deus. O que é isso? Vocês não são só legalmente, e mais tarde eu vou explicar isso, legalmente filhos de Deus, como assim? Um documento que vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus porque a essência de Deus é de vocês. O nome de Deus é o nome de vocês. A personalidade, o caráter agora é o caráter do Pai de vocês. Então aqui ele vai começar a introduzir questões que não eram muito debatidas e hoje são muito relativizadas. Um amor que Deus tem conosco não é só legal, mas é esse amor paterno de vida, ser amado por Deus, a tal ponto que João exclama, quão maravilhoso o amor que o Pai nos concedeu, quão grandioso, dependendo da tradução, o Pai nos concedeu. Então ele trabalha esse aspecto a priori da questão do amor, e ele vai dizer depois, realmente somos, mas é por isso também, olha como é que esse também na Bíblia é sempre triste, que o mundo não nos conhece, aqui eu acho muito legal, e nem nos leva a sério, porque ele não tem ideia de quem Deus é, ou que pode fazer. Aqui ele já entra com a contrapartida da vida cristã, isso aqui que é interessante, ele entra, isso aqui é vida cristã, mas também, esse também muita gente esconde, né? Mas também, é igual vendendo carro, pô, esse carro aqui, cara, 180 cavalos, mas o vendedor nunca fala, mas também é 5 na cidade por litro. Sempre o também é escondido, porque você não quer assustar, mas o cristianismo, como disse Jesus numa parábola, é semelhante ao reino de Deus a alguém que vai construir uma obra. O que significa essa parábola da obra inacabada? É que quem vai se decidir seguir a Cristo
tem que fazer os cálculos dessa decisão que está tomando. Vitor, como assim? Ele tem que ver se o que ele vai passar, ele está disposto a passar por causa de Cristo, para não parar a obra no meio do caminho, como muitos de nós retrocedem no meio do caminho. Então ele está falando isso aqui, mas também, o mundo não nos reconhece. Como assim? O mundo não reconhece que somos filhos de Deus. Aí você fala, Vitor, isso não é normal. Não. Para essa época, você tem isso na mitologia egípcia, mitologia romana. O cara que era considerado filho de uma divindade era tratado como o quê? Divindade. Vitor, quem era filho de Deus nessa época? O imperador romano. Ele é um dos filhos dos deuses. Então você tem essa ideia, você tem na mitologia grega nessa época aqui, muito forte, todo mundo lembra de Hércules. Quem é Hércules? O filho de Zeus com uma humana. E ele era reverenciado. Isso não é coisa da Disney não, tá? É a Disney que pegou da Grécia. Então isso é comum. Mas ele está dizendo agora, olha só, vocês são filhos de Deus, mas vocês não vão ter a glória que na mitologia tem, não. Vocês não vão ser reconhecidos como filhos de Deus. Sabe por que eles não vão te reconhecer como filho de Deus? Porque eles também não conhecem a Deus. Qual a ideia aqui? Não é que alguém não vai saber que você é crente, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas ele não tem dimensão, pelo amor, eu não estou dizendo que, tá vendo, ninguém sabe que eu sou crente no trabalho. Não, estou falando isso não, tá? Todo mundo tem que saber que você é crente. A ideia aqui é saber com quem está falando. Você entende que se o mundo soubesse que está falando com os filhos de Deus, eles teriam mais respeito? Entende? Se eles soubessem que estão falando com os filhos de Deus, a dimensão de sermos filhos da divindade única do universo, você acha que eles zombariam da nossa fé? Você acha que eles nos perseguiriam? Não. Então ele já está trabalhando com vocês, são filhos de Deus, tá? Mas vai dar muito certo não. Vocês não vão ser reconhecidos por isso. Então ele já aparece com dois contrastes da vida cristã aqui. Por quê? Porque os gnósticos vinham com uma ideia ilusória sobre vida cristã. Os gnósticos tinham uma ótima relação com a filosofia. Eu falei isso aqui no domingo de manhã que eu dei uma lição. É muito comum e é um desejo natural do ser humano, e jovem é muito mais, de ser aceito no seu meio. Isso é um desejo natural do ser humano, ele quer ser aceito. Ninguém gosta de ser excluído, irmão. Ninguém gosta. Todo mundo quer ser aceito no meio que está. E do trabalho e onde você estuda, faculdade, seja o que for, você não tem como largar aquelas pessoas, você tem que estar lá mesmo, não tem jeito. Então o que ele está falando aqui? Esses filósofos, esses gnósticos, esses hereges da época, eles conseguiam manter um ótimo relacionamento com essa galera da filosofia grega. Como? Porque eles relativizavam coisas da fé cristã. É por isso que eles conseguiam viver bem. Como assim, Vitor? É só você ver crente que está bem, não é aqui a nível de nós não humanos, é réis humanos. É famoso o crente que consegue se dar bem com a Globo. Você já vê que esse cara não é crente. Porque você não tem como se dar bem com uma Rede Globo sendo crente mesmo. Não tem possibilidade. Quando eu já vejo assim, pastor fulano de tal, você já foi, tem volta mais não. Isso aí não tem nem volta. Você já está com o pé pegando fogo. Porque se o cara for crente mesmo, ele não vai bater de frente, não dá. O negócio não encaixa. Não passa o negócio. Então é isso que está acontecendo aqui. O cristão nessa época, para ser aceito pela cidade, a gente passou isso com o Apocalipse aqui, eu não lembro qual foi a igreja, se foi Sardes, que era o ponto deles serem excluídos, porque onde está as 7 igrejas do Apocalipse é a área desse livro aqui, que foi escrita. Eles chegavam a perder negócios porque eles não adoravam aquelas divindades. Porque eles faziam negócios em meio a culto a outros deuses. O crente ia ao culto a outro deus? Não. O que ele ficava sem? Negócios. Então é isso que está acontecendo aqui. Esses hereges conseguiam se manter muito bem com todo mundo. João está dizendo, olha só, vocês não serão reconhecidos não, cara. Vocês não terão isso. Então ele já começa dando 2 contrapartidas. Deus nos ama, esse amor é maravilhoso, incrível, imensurável, estratosférico, um amor de não só legalmente, mas um amor de sentimento, mas vocês não vão ser reconhecidos. Já se prepara para a pancada. E ele vai dizer agora no versículo 2, agora ele entra realmente no que ele quer. Ele vai falar de 3 coisas agora. Quem anota aí, quem grava, quem não sei o quê. Ele vai falar, por causa desse amor, ele vai falar do que somos, do que seremos e o que viremos a ser.
Vitor, o que somos por causa do amor de Deus? Já falou. Somos filhos de Deus. Somos natureza do Pai. Somos semelhantes a Deus. E aqui vem uma construção muito interessante da teologia. É como os autores do Testamento vão progressivamente subindo para a ideia da imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus que foi que foi agredida, que foi quase que completamente destruída no Éden, essa imagem da divindade, imagem e semelhança, vai aparecendo em Paulo e João muito forte, até que se chega aonde eu vou chegar daqui a pouco. Então você tem aqui a ideia da imagem e semelhança de novo, de volta. E ele vai dizendo 2. Mas, amigos, é exatamente isso que somos, filhos de Deus. E é apenas o começo. Quem pode dizer como será o fim? O que sabemos é que quando Cristo finalmente se manifestar, nós o veremos. Então seremos como Ele. Todos os que esperam sua vinda devem estar preparados, tendo como modelo a pureza gloriosa da sua vinda. Está ali atrás já e tal. Ele falou quem somos. Agora ele vai falar uma coisa mais importante. O que seremos. Primeiro o que somos. Agora o que seremos um dia. E aqui João vai repetir uma coisa no Novo Testamento que é batida muito por Paulo. A ideia da volta de Jesus como motivo para a santidade. Aí você vai ver, você está repetindo isso de novo. Não é eu que estou repetindo, é os autores que ficam repetindo a mesma coisa. Paulo fala isso em Timóteo várias vezes. Porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. E essa graça nos ensina a nos mantermos íntegros, puros, aguardando a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre bota a ideia de viver uma vida em santidade por causa da volta de Jesus. Já falei aqui, John Wesley quando perguntaram a John Wesley, o que você quer estar fazendo quando Jesus voltar? Ele diz, o mesmo que eu estou fazendo agora, porque eu sempre aguardo a volta de Cristo. Então essa ideia é muito forte no Antigo Testamento, o preparo para a volta de Jesus. Isso foi falado aqui massivamente nos textos do Apocalipse. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí ali, que alguns interpretam muito, eu falei isso aqui no dia, que é forçar o texto a dizer uma coisa que ele não está falando. As cartas do Apocalipse ali, quando Jesus faz ameaças à igreja, olha só, vou vir contra ti arrancar teu candeeiro, você vai perder tua coroa, você vai perder tua pedra branca. Ali não tem nada a ver com galardão. Tem nada a ver com galardão. Ali é uma ameaça mesmo. Quando ele fala, olha só, eu virei contra ti e pelejarei com a espada da minha boca. Meu Deus, tem ideia do que é isso? Então é essa a questão, é a ideia do preparo. E ele vai dizer agora só, nós o quê? Nós sabemos que quando Cristo finalmente se manifestar, o veremos. E seremos como Ele é. Qual é a ideia aqui que vai aparecer em Filipenses, no 1 e 2 também? A ideia aqui é, somos filhos de Deus e mantemos uma vida santa porque aguardamos a sua volta. Vitor, como assim? O maior perdão, se dizer o único motivo verdadeiro que mantém alguém santo é a volta de Jesus. Vitor, como assim? Você tem vários motivos para tentar santidade. E eu falo isso por experiência, já vi. Tem gente que tenta manter uma vida íntegra porque acha que vai ser aceito por Deus por fazer isso. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Ou o cara tenta manter uma vida íntegra porque ele recebeu um ministério novo. Vitor, como assim? É muito comum ver gente que recebe novos ministérios. O cara fala assim, poxa, agora que eu me tornei líder de tal coisa, eu tenho orado mais e lido a Bíblia mais. Isso é uma declaração de fracasso. Porque se você está conseguindo ler mais a Bíblia por causa do teu ministério, você está dizendo que você não lê a Bíblia e lê a Bíblia por causa de Deus. Você está lendo por causa de uma responsabilidade. Isso é perigoso quando você analisa as entrelinhas. Porque significa então que quando o seu ministério terminar ou você entregar, você vai voltar então para a vida de oração e leitura bíblica patética. Traduzindo, a sua busca a Deus está relativa a alguma coisa humana. Isso é perigosíssimo. Gente que fala, quando eu antes de ser pastor eu orava pouco, mas agora que eu sou pastor tenho que orar mais. Isso não faz sentido. A busca por Deus, como diz John Piper, tem que ter como único e exclusivo desejo o próprio Deus. A glória de Deus em buscá-lo. Então isso é perigoso, porque a gente arranja motivos. É outro motivo que o cara às vezes não
tenta buscar uma aparente santidade, ministério, coisa humana. Pode ser para impressionar alguém, isso acontece, o cara quer impressionar alguém. Eu já vi gente, cara, que se tornar quase crente só para poder ficar com alguém. Isso é muito comum. E não é coisa de jovem não, tá? Isso não é coisa de jovem não. O cara mudar até linguajar, a paz do Senhor por causa de uma mulher. Vitor, como é que você sabe disso? Porque eu discipulei um. Por causa de uma mulher. Você fala, meu Deus, rapaz. Como é que você sabia que era falso? Porque depois que casou virou o diabo. Isso é muito comum dentro de igreja. O cara se mascara de uma santidade porque ele tem algum objetivo. Irmão, não é errado não você querer buscar alguém para namorar dentro da igreja, não. Mas é porque tem gente que mascara o negócio mesmo. E quando você fala, pastor, eu não sabia que ele era assim. Claro, você não consultou ninguém dele fora da igreja. Pergunta para a mãe dele se a mãe dele não é dedurar ele. Então isso é muito comum. Só que ele vai dizer aqui, olha só, por que buscamos a santidade? Por causa da volta do Senhor. Qualquer coisa nesse mundo que você tente buscar uma aparente santidade, um dia desmorona. Um dia vai desmoronar. Porque nada se sustenta. A única coisa que nos mantém em santidade é se nosso pensamento estiver na volta de Jesus. Vitor, por quê? Porque a volta de Jesus é a contemplação de uma coisa muito maior do que isso aqui. Como diz C.S. Lewis, C.S. Lewis dizia que ele não interpreta o homem em pecado como sendo alguém que se encantou com as grandezas do mundo. É interessante o que ele aborda, C.S. Lewis. Porque é muito comum a gente falar o quê? Não, o cara está no mundo porque ele se espanta com as grandezas do mundo. Ele vai dizer, não, eu não creio nisso. Eu creio que os homens continuam na vida de pecado porque as pessoas se acostumam com pouco. Porque quando você fala sobre as glórias eternas, tudo desse mundo se torna extremamente pequeno. Eu falei, interessante. Ele vai dizer que o homem, o que está no mundo, dinheiro, poder, sexo, seja lá o que envolve também, tudo isso é pequeno quando você entende a glória de Deus. Quando você entende o que está te esperando lá fora, lá num grande dia. Então ele vai dizer que é uma capacidade humana de aceitar algo pequeno. Porque diante da revelação de Deus, tudo aqui é muito vago, é muito pequeno. O carro não é uma grandeza, diante do céu o carro é um nada. Uma promoção não é nada. Então é essa a questão que ele está começando a trabalhar aqui muito grande. A grandeza da glória vindoura, que nos mantém santos para essa vinda, preparados para essa vinda. Então é interessante como ele, e a hora já está terminando. Então é disso aqui que ele está falando, mas eu tenho que ir embora. Vamos lá. Então falamos agora, resumindo, o que somos o quê? O que seremos? O que ele vai dizer? Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Aqui vem uma outra coisa interessante sobre religião. Toda religião tem como princípio ver a Deus. Por que se sacrificava pessoas no Antigo Testamento em algumas religiões? E até hoje isso existe. Como tribos indígenas brasileiras que até hoje fazem isso. Por que isso existe? Porque é uma forma com que o homem desesperado tenta para conhecer a sua divindade, mas nunca consegue. É um desespero do homem de nunca contemplar esse Deus que ele serve. Mas ele está dizendo aqui, quando ele se mostrar, seremos semelhantes a ele. O que ele está dizendo? Além de contemplarmos Deus, que isso é curiosidade de todo crente de verdade. Todo crente de verdade, a primeira coisa que tem no coração dele é: estou doido para ver Jesus. Isso é aquela prova real do coração, que você vê o que tem no teu coração. Qual é o teu objetivo? Carro. Ih, deu ruim. Casar. O desejo do coração do crente tem que ser ver Jesus, contemplar Jesus, como Moisés ficou com aquela visão. Então ele vai dizer, essa contemplação da divindade é uma coisa que ninguém tem. Agora ele vai mudar uma coisa que é pior de tudo, para a ideia da época. Porque nessa época, isso é muito interessante, esse papo de que nós somos imagem e semelhança de Deus, criado por Deus, isso é coisa de Bíblia, religião judaica cristã. As religiões em volta não têm essa ideia da criação do homem. Olha como é que é importante entender o que está na cabeça do sujeito que está ali. Você vai pegar os babilônicos, que aparece lá em Daniel, eles têm uma ideia que os seres humanos normais, que não são os reis, né, e família do rei, eles têm uma ideia, tinham, né, porque não existem mais, eles tinham uma ideia
de que os homens foram feitos entre a briga dos anjos com demônios. Parece bizarro isso que eu vou falar, né? E nessa briga, as tripas dos demônios, os restos mortais, né, foram juntados com terra para se fazer os humanos. Olha a visão que o cara tem de ser humano. Uma visão completamente o quê? Depreciada. Os homens não são a imagem e semelhança de Deus. Os homens são tripas de demônios que lutaram. Então isso é o que em geral você vai ter aqui na filosofia grega da época. O que são homens? Homens, se eu não me engano, agora esqueci o nome da divindade. A humanidade foi criada entre uma guerra entre Cronos e Gaia, não me lembro, agora não me recordo dos nomes. A briga entre essas duas divindades saiu o ser humano. Traduzindo, o ser humano sempre sai de alguma briga, algo ruim. Então olha a imagem depreciada que tem na teologia dessa galera. Agora chega aqui e Deus fala só: vocês serão semelhantes a Ele. Olha que coisa linda. Vocês voltarão a ser aquilo que vocês um dia perderam, a total e perfeita imagem de Deus. Vocês o verão, porque vocês terão um corpo igual dele. Isso é lindo, irmão. Eu não sei como você não vê graça nisso, eu acho muita graça nisso. Isso é maravilhoso. Principalmente para quem tem problema de saúde, isso era para ser algo maravilhoso. Toda pessoa que tem problema de saúde acha maravilhoso isso. Então vamos continuar, porque a hora já está muito rápida. Aí ele vai dizer o que somos, o que seremos, e agora ele vai entrar no outro ponto. Os que não se importam com a vida de pecado fazem uma perigosa oposição da lei de Deus, porque o pecado é uma grande ruptura da ordem divina. Vocês sabem que Cristo se manifestou para eliminar o pecado. Não há pecado nele, e pecado não se faz parte mais do seu projeto. Ninguém vive profundamente em Cristo, vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado nunca se voltou para Deus e deu as costas para Ele. Todo mundo encontrou o paralelo do que eu estou falando aí? Versículo 3, indo para o 4 e 6 aqui, graças a Deus vou conseguir terminar no tempo. Agora ele fala quem somos, o que seremos, e ele volta agora para dizer o quê? O que devemos ser agora. Agora é o último que ele termina a ideia. O que somos, o que seremos e o que devemos ser agora. Traduzindo, o que somos, ele vai falar do passado, o que Deus fez, né? O que seremos, o futuro e agora do presente. O que vocês devem ser. Aí ele vai entrar aqui numa questão que era muito comum da época e vocês vão identificar isso hoje. Como eu falei, o espírito desses hereges vive para sempre. Como assim? Ele já vai chegar dando uma definição do que é pecado. O que é pecado? A tradução vai dar de vocês aí que eu prefiro. Transgressão da lei. Por que ele já começa do nada, ele pula uma outra frase, porque pecado é transgressão da lei. Hã? Porque ele está lidando com uma mentalidade que o pecado nessa época era muito relativizado por esses hereges. Vitor, como assim? Eles tinham tantas heresias que não dá para comentar por causa do tempo. Eles achavam que o pecado, quem era verdadeiramente espiritual, não se importava com o que o corpo faz. Eles chegavam a dizer que quem era muito elevado espiritualmente não tinha problema com o pecado. Isso é uma coisa bem parecida hoje em dia. Tem uma galera que acha que porque é muito espiritual no sentido de ter dons, Vitor, resume logo que não dá tempo. O cara vive uma vida toda transgredida, mas só porque ele tem algum dom, ele acha que ele é super top. Isso é muito comum. O cara é um ignorante como marido, é um péssimo irmão em Cristo. Eu tento fugir das coisas sexuais, porque todo mundo pensa em pecado só de sexo e bebida. Não, o cara é um péssimo irmão, um truculento, mas o cara, como tem dom de alguma coisa, ele se acha espiritual muito, assim, ele se acha demais. E aqui o que está acontecendo? É uma relativização do que é pecado. Muitos deles diziam que o pecado era uma coisa ultrapassada do judaísmo e do cristianismo. E João já chega dizendo o quê? Olha só, pecado é transgressão da lei divina. Vitor, me identifica isso hoje em dia. Isso é muito culpa do pentecostalismo. Eu sou pentecostal, mas tenho que admitir o erro. Porque se criou, eu falei isso no domingo, mas vai que você não estava aqui, ouve de novo. Se não estava, ouve, que estava, ouve de novo. O pentecostalismo trouxe uma ideia de Antigo Testamento lei e Novo Testamento graça. Isso é uma ideia completamente absurda. Evite, você fala assim, você não acha que pode estar certo. Não, isso é completamente absurdo. Porque é muito comum hoje você falar, porque a graça. Não existe isso na Bíblia, de dois tempos. A lei de Deus é a graça de Deus. E a graça de Deus é a sua lei.
Como o povo era salvo no Antigo Testamento? Crendo em Deus. Como o povo é salvo no Antigo, no Novo? Crendo em Deus, só que aí é no Filho. Não mudou a coisa. Não tem o período da lei. Tanto que Jesus vai dizer aqui, vocês não vivem sob o jugo da lei mosaica. O que é jugo da lei mosaica? É a condenação da lei, mas a lei existe. Tanto que Jesus vai dizer, agora a lei de Cristo. Ele vai dar um novo nome. Vocês vivem sobre a lei ainda. Vocês ainda têm um padrão a seguir. E como diz, lendo o livro sobre Bruce, ele vai falar, a lei de Deus é o próprio caráter de Deus. E é interessante que não dá tempo. É interessante que ele vai dizer o quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Por que ele não fala pecados? Isso aqui é muito interessante. Ele usa no singular aqui, que alguns vão falar que é um verbo auristo, presente, contínuo. Por que é pecado singular? E por que essa conjugação? Porque a ideia aqui não está em atos. Beber, se prostituir, mentir, fofocar, tratar mal, ser omisso, que isso tudo é pecado. Aqui a ideia do pecado é da raiz do pecado, que é a rebelião contra Deus. Vitor, como assim? Ele está trabalhando aqui não só comportamentos que são frutos do pecado, os pecados. Ele está trabalhando na essência do pecado, que é um espírito que é rebelde contra Deus. Vitor, como assim? Eu já disse isso aqui uma vez. Quando você vai falar de pecados, você tem que pegar a raiz do que está na pessoa. Como assim? O cara que é crente mesmo, ele sabe do que é errado, e se ele não sabe, quando ele é divertido, ele aceita de boa. Pô, onde está isso na Bíblia? Aqui, está errado. Ah, droga, errei. O cara se arrepende, pede perdão, não faz. Quando você sabe que o cara tem um coração, que o 8 aqui, que eu não é minha área mais hoje, filho do diabo, é que ele tem um coração rebelde. Eu gostei de uma ilustração do Isber, que tem 2 minutos, que ele vai dizer assim, ele vai contar uma parábola, né? Jesus contava também, eu posso contar. Ele vai dizer assim, que um dia um homem estava viajando com a sua filha, e a sua filha estava no banco de trás em pé. Naquela época não tinha cadeirinha, né? Estava em pé. E ele vai dizer, menina, senta. Ela não sentou. Menina, senta. Não sentou. Ele gritou, se você não sentar, eu vou descer e vou te surrar. Ela sentou. Depois de um tempo, ela disse assim para o pai, eu estou sentada por fora, mas por dentro eu estou em pé. É interessante a história, porque é exatamente a raiz do coração. Vitor, como assim? Você vê claramente que existem pessoas, ou até nós, não é para você procurar nos outros, não, procure em você, tá, irmão? Que às vezes a gente só obedece alguma coisa por causa de alguma punição externa. Até por causa de questões humanas, porque eu vou perder o ministério, vou perder o cargo, vou perder alguma coisa. Ou até como a pessoa fala, não, porque eu não posso fazer isso, por causa da minha mulher. Não, você tinha que estar pensando bem em Deus. É muito comum isso. A raiz do nosso coração é rebelde. A gente deixa de fazer alguma coisa por causa de uma temporária impossibilidade. Exemplo, tem muita gente, irmão, que só não é glutão, avarento, porque é pobre. Porque quando ganha um dinheiro, já era. Desaparece. Tem gente que não é o coração não é convertido, é porque é a falta de oportunidade para fazer alguma coisa. Tem gente que Deus não deixa ganhar aumento. Eu creio muito nisso, cara. Eu cresci ouvindo isso na Assembleia de Deus. Eu creio muito nisso. Que Deus tem coisas que não dá porque sabe que o cara vai destoar. O cara, 13º do cara, não sai nenhuma oferta. Não dá asa à cobra. O cara tem um coração rebelde, ele só está esperando uma brecha. O que está parando ele não é o amor a Deus, a santidade a Deus. É alguma coisa física aqui que ele precisa. Eu tenho que segurar a onda. Assim, o cara não é ignorante com a esposa, um facínora. Senão, como é que é, né? Vou perder. Se eu não consigo casar, não sei o quê. Não, você tem que pensar, não posso, porque isso vai desagradar a Deus. Então é isso que ele está trabalhando aqui, o pecado, a raiz de um coração rebelde a Deus, que só está esperando uma oportunidade, ou que se saia um empecilho do que é, para poder fazer o que for. Irmão, tem muita gente que só não trai a esposa porque não consegue. Falo porque eu sei o que eu estou falando. Tem gente que só não trai a esposa porque não consegue. Tem gente que só não gasta mais porque o banco não deixa. Que eu já trabalhei, não foi aqui não.
preguei uma vez sobre o consumismo, que o consumismo é um ídolo. Principalmente, não é só mulheres que jogam as suas ansiedades e estresse comprando, isso é idolatria, isso é uma agressão a Deus. Porque crente de verdade não se desestressa comprando, se desestressa com Deus. O cara só não é mais porque o banco não deixou, Deus usou o banco. Então é isso que está acontecendo aqui, agora passei do horário. E ele vai agora, falamos aqui, só resume o que somos, o que seremos e o que devemos ser. Pode usar sinônimo. Santos, moralmente corretos, é o que está aqui. E o quarto que ele resume. Como tudo isso acontece? Porque Deus nos ama, porque seremos um dia semelhante a Ele, o veremos. Porque conseguimos ser santos? Ele vai dizer aqui no final. Porque Jesus morreu para eliminar o pecado. E eu termino dizendo, Romanos 6 vai falar muito sobre isso. A obra de Cristo não foi só legal. Como assim? Quando Jesus morre, Ele não morre só pela consequência do pecado que é a morte. Ele morre também por uma outra consequência do pecado, que é o poder dominador do pecado, que é uma vida escrava do pecado. Ele está dizendo o quê? Ele veio para eliminar o pecado. E essa vida de vocês tem que... E até dependendo da tradução, ele vai dizer, quem vive, eu gostei muito aqui, quem vive na prática do pecado, dá as costas para a obra salvífica de Jesus Cristo na cruz. É como se desdenhasse da grande obra salvífica. Que Deus nos abençoe, o tempo é curto hoje por causa da ceia. Faltou algumas coisas, mas que ainda tem muito ainda para se dar nesse estudo. Deus abençoe os irmãos.